Olá, já estamos no ar para mais uma presença informativa. Vamos aos destaques. EFASEC, a empresa de Isabel dos Santos, agora sobre gestão do governo de Portugal, apresenta resultados negativos. Proposta de nova lei para o mercado financeiro atribui independência do BNA em relação ao executivo. Dívida pública portuguesa disparou 20 mil milhões em 2020. Tudo para ver já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A EFASEC, uma das empresas de tecnologias mais relevantes na Europa, que até julho de 2020 pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos, está a viver dias nebulosos do ponto de vista financeiro. E não se passaram ainda um ano desde que o governo português nacionalizou os 71,73% das participações da empresária angolana. Segundo o portal da Camunda News, o governo português pretende alienar as participações de Isabel dos Santos, pelo menos até março deste ano. Mas o negócio poderá estar comprometido, dado que a empresa, que passou para a esfera estatal portuguesa em julho de 2020, está a apresentar uma dívida bruta de 189 milhões de euros, além de estar a cair nas receitas. No ano econômico de 2019, por exemplo, sob a administração de Isabel dos Santos, a EFASEC encaixou 350 milhões de euros. Já no ano seguinte, precisamente em 2020, período em que a empresária angolana foi afastada da participação social da companhia, a EFASEC registrou receitas na ordem dos 220 milhões. Face a esse resultado, a empresa, que possui cerca de 2.353 trabalhadores, prevê despedir quase 500 empregados, visando reduzir os custos com pessoal. Entretanto, tais resultados agora apresentados retiram a atratividade que se espera causar a eventuais interessados na empresa, ou, no limite, o Estado português ver-se-á forçado a vender a empresa a preço inferior ao seu valor de 2019, por exemplo. De referir que Isabel dos Santos entrou por via de sua empresa, a Winterfell, para o capital da EFASEC em 2015. Na altura, a EFASEC encontrava-se em falência técnica. Nesse ano, a empresa teve um prejuízo de cerca de 20 milhões de euros e era o terceiro ano consecutivo de resultados negativos. A tendência de resultados negativos foi interrompida em 2016, com lucros de 4,3 milhões de dólares. Em 2017, a empresa voltou a registrar resultados positivos, com saldo de 7,5 milhões de euros, tendo em 2018 passado para 14,1 milhões de euros. Com Isabel dos Santos, atesta, a empresa passou a investir mais na mobilidade elétrica, tendo em 2018 inaugurado novas instalações com a intenção de atingir uma produção em larga escala de unidades de carregamento rápido. Como resultado, triplicou a produção de carregadores rápidos e ultra rápido e lançou novos projetos como soluções de carregamentos com armazenamento, tendo nesse ano registrado um crescimento de 100% neste segmento de negócio para 36 milhões de euros, face aos 17 milhões de euros do período homólogo. Entretanto, o governo português decidiu nacionalizar as ações de Isabel dos Santos em resposta à solução do governo de Angola de reduzir a capacidade econômica e financeira de Isabel dos Santos, por entender que boa parte dos ativos desta advieram de fundos públicos de Luanda.
O Banco Nacional de Angola vê reforçada a função de órgão supervisor do sistema financeiro ao ser institucionalizado como autoridade macroprudencial e de solução de acordo com a proposta de lei do BNA, já no Parlamento para aprovação. Face às novas competências, segundo o projeto de lei, o Banco Central deve identificar, acompanhar e avaliar os riscos sistêmicos no setor financeiro, assim como propor a adoção de medidas de prevenção e mitigação para assegurar a resiliência do sistema. No âmbito da política macroprudencial, a nova lei, ainda sob forma de proposta, atribui competências ao BNA para emitir regulamentos, instruções, alertas e recomendações dirigidas às autoridades e entidades públicas ou privadas tendentes à concretização dos objetivos previstos. O Banco Central também poderá estabelecer mecanismos de cooperação com as demais autoridades públicas e outros supervisores financeiros nos termos da legislação aplicada. Entre outras, a proposta de lei defende o BNA independente relativamente à estrutura, funcionamento, tomada de decisões e exercício de poderes na qualidade de Banco Central. Tal facto implica que lhe sejam conferidas elevadas competências administrativas, mas em estrito alinhamento à Constituição e à lei. Tendo em conta a autonomia funcional, compete ao Banco Central definir quais os instrumentos que pretende utilizar na prossecução do objetivo da estabilidade do valor da moeda nacional sem interferência externa ou dependência de qualquer outra autoridade. Para salvaguardar as soluções decorrentes do Estatuto da Autonomia proposta, o BNA ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão não devem solicitar ou receber instruções das instituições, órgão ou organismos estatais, do Executivo ou de qualquer outra entidade. A dívida pública portuguesa disparou em 2020, com o governo a ter de lançar apoios massivos à economia por causa da pandemia. O endividamento do país aumentou 20 mil milhões de euros no ano passado, atingindo um valor recorde de 270,4 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal. O Banco Central português explica ainda que esta subida expressiva resultou, sobretudo, do aumento dos títulos de dívidas em cerca de 17,6 mil milhões de euros. Esta subida explica-se também com o aumento dos empréstimos de 1,7 mil milhões de euros, 7 mil milhões e das responsabilidades em depósitos de 1,1 mil milhões de euros por via principalmente das emissões de certificados do Tesouro. Para travar o choque da pandemia, o governo de António Costa lançou um conjunto de medidas de apoio às empresas e famílias e socorreu-se de financiamento de mercado para concretizar medidas de alívio como o layoff, os apoios da retoma ou as linhas de crédito com garantia pública. É o final desta síntese informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde, bom resto de segunda-feira. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.